Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Esdras Rodrigues. Hoje é domingo, dia 20 de novembro de 2022. Estou aqui hoje para fazer um vídeo rapidinho com vocês falando sobre o segundo dia do Enem. A prova do Enem, aquela prova que cobra exatas, ciência da natureza e matemática, beleza? Então, hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre esse assunto, sobre essa prova que eu acabei de chegar em casa, acabei de fazer. Então assiste esse vídeo até o final para você ficar por dentro aí do que eu achei dessa prova. Lembrando que eu não estou aqui para te dar um feedback de um estudante do Enem, aquele cara que está no ensino médio, que está terminando a escola e pretende ingressar na faculdade. Eu não estou aqui para te falar como esse tipo de pessoa, estou aqui para te falar com um cara como um cara que tem experiência em provas e que vai te passar um feedback do que eu achei dessa prova aqui como um todo, beleza? Olha só, o que acontece? Estou improvisando aqui o local do vídeo, mas estou prestando conta. Segundo dia do Enem, beleza? Hoje, foi, como eu te falei, foi o dia de ciência da natureza e as exatas, tá certo? 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza, isso mesmo. Então, é uma prova bem pesada ali, uma prova bem mais específica do que o da semana passada. Por quê? A prova da semana passada, o cara que tem um certo conhecimento de mundo, ele consegue fazer aquela prova até com uma certa, bem entre aspas, tranquilidade. Porque você já entende mais ou menos algumas questões de história, algumas questões de português e por aí vai. Mas para essa prova de hoje, não, isso não funciona. Você tem que estudar especificamente para ela. Vou te falar o que eu achei de matemática primeiro, que foi por onde eu comecei fazendo essa prova. Olha só, eu gostei das questões, tá certo? Não achei uma prova num nível tão absurdo, não. Claro que tem muita questão aqui que eu não fazia ideia do que estava falando, não sei nem para onde vai, mas tinha muita questão fácil também nessa prova. Muita questão de média, de mediana, de moda, questão de análise combinatória, probabilidade. Tinha também questões mais fáceis ali de pura interpretação do texto, do que estava falando. Tinha umas questões bem boas ali de matemática, de função e por aí vai. Questões boas de matemática sim nessa prova. Existem algumas questões que eu estava olhando aqui, não sei se era o cansaço, não sei o que era, mas eu encontrei mais de uma questão onde as alternativas, tem duas alternativas repetidas, beleza? Encontrei isso em pelo menos duas questões aqui. Não vou te falar quais são, não sei, eu não parei para olhar a prova depois que eu cheguei em casa. Pode ser o cansaço lá de estar fazendo a prova na hora, mas eu percebi isso lá. Então, matemática, gostei do nível da prova. O cara que tem um conhecimento em matemática específico, ele vai muito bem nessa prova. Principalmente o cara que tem um conhecimento básico mais ou menos ali interessante. Tinha muita questão de matemática básica mesmo, multiplicação, divisão. Para falar a vocês sabem, aqui vem uma folha de rascunho hoje nessa prova, né, no dia de hoje. Bicho, a minha folha de rascunho ficou toda preenchida, não tinha nenhum espaço vazio no final, porque eu utilizei tudo para fazer os cálculos de matemática. Eu ainda tenho umas dificuldades aí com a tabuada, não lembro, a tabuada não tenho a tabuada decorada na minha mente, então às vezes eu tenho que fazer umas multiplicaçãozinha básica ali e deixo anotado lá na folha para que eu possa consultar com o decorrer da prova. Então isso foi algo interessante que eu achei. A prova de matemática ela estava uma prova interessante, uma prova não tão absurda, não tão difícil. Aí quando a gente vai para as ciências da natureza, o nível da prova eu achei um nível eu não conheço muito bem, eu realmente confesso a vocês que eu não estudo essas matérias de ciências da natureza, química, física, a biologia. Isso não é algo que hoje em dia me leva a estudar, sabe? Eu não tenho motivo para estudar esses conteúdos hoje, então realmente não tem muito o que te falar sobre isso, sabe? Tem algumas questões de biologia aqui que eu consegui ler o texto e entender exatamente o que estava falando, e aí por isso eu consegui chegar numa resposta. Sei se está certo, não tenho certeza de nada nessa prova. Agora, química e física, meu irmão, fora do padrão. Eu realmente não reconheço o que estava sendo cobrado aqui, porque, como eu estou te falando, eu não estudo esses conteúdos, tá certo? Não tenho familiaridade com essas provas hoje. E olha só, vou te falar uma curiosidade muito interessante. O Enem desse ano, ele veio com aquelas questões fáceis que todo ano tem, beleza? Vou te falar uma questão muito fácil que todo ano tem. Essa questão aqui, ó. É uma questão muito boa, beleza? Depois você olha o gabarito correto, mas ela é uma questão fácil de fazer. Mas o que eu quero te falar é aquelas questões que vem, essa daqui, ó, essa aqui nem sei se eu acertei. Essa questão aqui que vem falando do plano aqui, do cubo, né? Aí ele faz o movimento lá e aí você tem que colocar como seria no plano, beleza? Essa questão eu não tenho certeza. Nas provas anteriores do Enem, sempre quando vinha uma questão mais fácil assim, eu respondia com total certeza, tinha certeza do gabarito, mas hoje em dia eu não tenho. Essa questão aqui me deixou com muita dúvida, eu realmente não sei qual é a resposta correta, e a gente teve mais de uma questão de matemática desse tipo. Então o Enem já deu aquela mudada
que era necessária. Eles dificultaram um pouco em alguns assuntos e deixaram o nível da prova mais acessível em outros assuntos. Então, são coisas que parece que com o tempo o Enem está melhorando, sabe? Apesar de alguns problemas que a gente sempre tem na prova, com algumas questões muito polêmicas, muito problemáticas, no geral, a prova do Enem ela tem mudado e tem melhorado bastante. Então, esse é o meu feedback sobre esse segundo dia de prova. Me diz aí o que você achou, beleza? Comenta aqui embaixo o que você achou. Eu pretendia terminar a prova rapidinho ali, nem trazer o caderno para casa. Eu pretendia, assim que fosse disponível, assim que fosse possível sair da prova, eu pretendia sair sem o caderno, mas eu acabei me empolgando com matemática, tentei fazer praticamente todas as questões ali na raça. E aí quando eu vi, caramba, falta tão pouco tempo, então agora eu vou fazer da ciência da natureza, passar pro gabarito e esperar para sair com a prova. Mas na prática, quando eu terminei de preencher o gabarito, já estava no momento de sair com a prova, com o caderno de prova. Então, para mim foi tudo tranquilo. Olha só, me diz aí o que você achou, qual a tua expectativa em relação a essa prova do Enem. Me diz aí qual faculdade você quer fazer, por qual curso preparatório você estudou. Eu gosto muito de ver isso, a galera dando esse feedback sobre como estudou para a prova do Enem, que é uma área bem diferente do que eu costumo trabalhar aqui, que é concurso público. Então, deixa teu feedback pra gente e nós vamos conversando. Me segue lá no meu Instagram, @esdras711, e qualquer dúvida é só chamar, beleza? Valeu, tamo junto, é nóis, a gente se fala por aí, valeu!